dos versos 41 ao 47. Eu vou estar lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, e pode ter alguma diferença da tradução que você esteja carregando. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém. Podem tomar assento, amados. Os irmãos estão com calor? Então, vamos fechar as portas e ligar o ar-condicionado, porque eu também estou com calor. Não precisa de ligar essa cortinazinha barulhenta. Isso. Nós estamos, durante o ano, irmãos, compartilhando acerca, em todas as nossas ministrações, da temática graça, a graça de Deus. E com base, vocês já sabem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Muito bem. Então nós estamos em todas as nossas mensagens, ministrações, indicação de programas, a graça de Deus, que é o seu favor incondicional e maravilhoso, singular a nós, celebrado em cada uma das ministrações e programas. Hoje não seria diferente. A ministração também tem o mesmo fundo, porém com um ato ou uma visão diferenciada do que seria a comunhão. Nos Salmos de número 133, Salmos conhecidíssimo, né? E primeiro verso diz lá: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a comunhão, ela é materializada na relação de união. Ou seja, estando juntos. É o ato prático da comunhão. É estar juntos. Então é muito bom e agradável estarem juntos à igreja. E nós estamos vivenciando um tempo em que os afastamentos e as individualidades estão sendo muito observadas em todos os sentidos, inclusive por opção de muita gente. Uma crise nas instituições. E as instituições que nós podemos falar da sociedade humana, a principal delas é o matrimônio. Depois, uma outra instituição que é ato ou desencadeia dessa, a família. Todas as instituições estão em crise. Então as outras que são acessórias a essa nem se fala. A principal delas, a igreja. E aí quando falamos a igreja, não só a igreja de Cristo, mas a
religião como um todo, crise, todas as instituições religiosas, o crédito nas instituições governamentais e a última destruída e muito assim atacada por essa, vamos dizer assim, esse relativismo, essa cegueira da ausência de crédito às instituições, foi a justiça. Não é? Como a justiça está desacreditada. Não dá nem para falar, né, nos poderes legislativos, né, nos poderes governamentais, da administração pública, da escola, todas as instituições, a empresa, desacreditadas. E por isso mesmo nós estamos enfrentando essa crise do afastamento. A crise do afastamento, ela tem nutrido a pior de todas as doenças que vem se apresentando agora, que é a depressão. Não é a pior de todas. Não é problema, a pior de todas é o câncer. Meus irmãos, vocês podem pasmar, mas ultimamente essa doença tem levado mais pessoas à morte do que qualquer outra. Até porque, num tempo passado, não era muito catalogado isso, mas o número de suicídios no mundo é impressionante. E se não bastasse, a depressão desencadeia no corpo humano as outras doenças. Ela é a porta de entrada de todas as outras doenças malignas que têm afetado as pessoas e, pasmem, até crianças estão em depressão. Impressionante. Um dia desse eu estava assistindo um documentário falando sobre isso, e como é possível uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, ser diagnosticada com depressão? É o espírito do tempo. O nosso adversário, com suas estratégias de morte, porque ele vem roubar, matar e destruir, tem investido nesta individualidade e às vezes a individualidade, em muitos casos, ela nem é opcional para as pessoas, ela acontece no decorrer da vida, e quando a pessoa se assusta, ela está só. E nem percebe o quanto isso é ruim e maligno. Mas nós estamos aqui com a palavra da boa notícia, da boa nova, para insurgirmos contra os levantes de Satanás, enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Enquanto nós compartilhamos a salvação, a verdade, a vida de Deus em nossa vida, porque o Senhor disse que Ele vem para dar vida e vida em abundância. Mas lá em Efésios capítulo 6, as Escrituras nos trazem a efeito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra elas que nós temos que lutar. E para isso, nós temos que estar municiados da armadura de Deus e treinados no discipulado. Por isso mesmo, fui instado pelo Espírito Santo a compartilhar com você aqui nessa manhã esta mensagem que trata da graça da comunhão. E você pode questionar, mas pastor, tudo é graça? Sim. Tudo de Deus é sua benéfice para conosco. Cada uma dessas decorrências ou vertentes da graça, elas advêm porque o Senhor, em seu infinito amor, como diz João capítulo 3, verso 16, dispensou-nos a graça da sua presença. E entenda que graça é um presente imerecido, é uma dádiva que não se merece. Então como diz as Escrituras, o apóstolo João falando no Evangelho, no capítulo 1, que ele esvaziou-se de si mesmo e veio até a nós, e tomou a forma de homem, por amor. Foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
a graça da presença do Senhor. Então, algo extraordinário acontece comigo e com você, que somos a igreja de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Levante sua mão e diga assim: obrigado, Jesus, porque eu nunca estou só. É uma garantia dele em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Repita comigo assim: Ele está comigo todos os dias. Aleluia, irmãos, aleluia. Então nós temos a graça da comunhão. E a graça da comunhão, queridos, ela, além de ela ser uma benéfica maravilhosa de Deus, ela é também um grande, mas um maravilhoso presente de misericórdia. E nós precisamos lembrar que a misericórdia é um atributo de Deus que nós consideramos como um atributo comunicável. O que é um atributo comunicável? É aquele que Deus tem e compartilhou conosco. Os incomunicáveis é aquele que são aqueles atributos que só Ele tem. Por exemplo, Ele é onisciente. Alguém aqui sabe tudo que está acontecendo? Só Deus sabe. Ele é onipresente. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode. Ele não comunicou isso conosco. Ele é infinito. Não é isso? Ele tem todo o poder. Esses são os atributos incomunicáveis. Mas aqueles que são comunicáveis é a misericórdia, é uma delas, é um dos atributos. Um outro atributo de Deus comunicável é o seu amor, né, que é a sua própria essência, e por aí vai. Você querendo saber um pouco mais, precisa frequentar a escola ministerial logo após o recesso, que começa em agosto. Nós estamos falando muito sobre essas coisas em nossos estudos bíblicos no domingo aqui às 9 da manhã. Mas nós fomos agraciados por Deus por esse atributo da misericórdia. E a misericórdia, queridos, leva-nos a ter uma visão diferenciada das pessoas. A misericórdia nos toma quando somos de Deus e estamos com o Espírito Santo em nossa vida, para um olhar altruísta, ou seja, aqui que é o bem do outro, um olhar de cuidado, um olhar de socorro, um olhar de tolerância, um olhar que nos leva às ações de acolhimento, a misericórdia. Então, quando vivenciamos comunhão, a nossa vida espiritual se torna aguçada na misericórdia, porque quanto mais comunhão nós temos, mais tolerância, mais acolhimento, mais acuidade, ou seja, equilíbrio nas relações, mais dispensaremos perdão, mais amor, mais dedicação, socorro, doação, e por aí vai. O que nos acontece é que a misericórdia intensifica em nós o fruto do Espírito em nossa vida. O Espírito Santo ele faz acontecer mais Deus em nós. Isso é muito maravilhoso. Mas, além disso tudo, também nos traz uma responsabilidade. Nós não podemos mais ser inconstantes e frágeis no entendimento de que, assim como os outros, assim como as pessoas, nós também precisamos das pessoas. Ninguém pode viver sozinho. E considere isso, que nem o eremita da montanha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Uma vez eu estava assistindo um documentário sobre isso, de um camarada lá no Alasca. Vivia dentro de uma montanha, um lugar inóspito. O sujeito não cortava o cabelo, não escovava os dentes, não tomava banho. Mas mesmo lá, sozinho, longe de todo mundo, ele resolveu dar entrevista. Esse camarada já maculou toda
a carreira dele de eremita. Deixou filmar dentro da caverna, deu entrevista. E aí, no decorrer daquela entrevista, qual a surpresa que se apresentou? Não, pelo menos a cada 6, 8 meses eu vou até a vila. Pô, mas você vai na vila para quê? Não, porque eu tenho que comprar combustível, eu tenho que comprar remédios. Eu falei, é fácil ser eremita assim, né? Tem conta bancária, né? Alguém está bancando, porque de onde ele está tirando dinheiro? Vender as coisas ele não vende, não relacionava com ninguém. Então tem uma conta bancária rechonchuda, ou alguém manda alguma coisa para ele, não é? Vai lá, compra remédio de quem trabalha na área farmacêutica, de quem é o cientista que desenvolveu, tem lá o vendedor, não é? O cuidado com a segurança da cidade para que ele possa comprar os remédios, o transporte. E quando a gente vai pensando nas coisas, fala assim, nós todos dependemos uns dos outros. E aí eu viajei lá para a minha adolescência. Me lembro que eu passei um tempo de vamos dizer assim, sustentação. Sabe o que é autossustentação? Eu não preciso de ninguém. Não vou perguntar aqui quem já falou isso para seu pai, sua mãe, né? Não falou isso para as outras pessoas, ou até mesmo para você, porque o mundo está aí e, olha, tem incentivado esse tipo de coisa. Tem incentivado. Né? Nós estamos na contramão disso. E é o Espírito Santo que abre a nossa visão para o relacional, para a necessidade que temos uns dos outros. E você só percebe a necessidade que você tem das pessoas quando você se curva à sua total dependência do Senhor nosso Deus. Sua subsistência é o Espírito Santo. Quando entendemos isso, nós passamos a acolher melhor. Quando vivemos isso, nós passamos a ter um cuidado maior com aqueles que estão conosco. É possível até que venhamos a falhar em algum dado momento em não atender como a expectativa é criada a nosso respeito, mas é importante que quando percebamos isso, imediatamente venhamos a nos consertar num pedido de perdão. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, queridos, ele não está aqui para suprir a expectativa das pessoas, ele está aqui para fazer acontecer o reino de Deus na terra. Portanto, nós devemos obediência ao Senhor. E quando isso vem a nós, sabe, que o que Deus espera de nós não chega nem perto da expectativa que as pessoas criam a nosso respeito. Porque Deus sabe quem você é em sua potencialidade, do que você é capaz. E a presença do Espírito Santo na sua vida potencializa esta condição de realização do que Deus tem para você. Nós mesmos é que nos sabotamos. A comunhão, ela nos oportuniza a virmos a ser nutridos no Senhor, no relacionamento. Ela é nutrida em nossa vida no investimento que fazemos em estar juntos. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 agora a 44, que nós acabamos de ler, diz assim, eles se dedicavam, eu estou lendo na King James atualizada agora, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha a dedicação dos primeiros discípulos. Eles se dedicavam a discipular e a se relacionarem. Isso é igreja. Irmãos, estar junto é indispensável para o ser igreja. Não tem como ser igreja sem fazer discipulado e nutrir relacionamento. É preciso. Até porque o Senhor veio, se tornou homem para se relacionar conosco. Eu sempre, quando dou aula demonstrando o estado de Deus, que é sua relação com os seres, e que
Deus, além de ser transcendente, ou seja, ele é incompreensível, ele também tem uma outra atribuição que é de imanência, ou seja, ele é capaz de se reduzir à inteligibilidade de sua criatura e se relacionar com ela. Quantos aqui já fizeram fazendinha de besourinho? É só eu mesmo. Misericórdia. Seja verdadeiro, fala a verdade. Vocês fizeram fazendinha de besourinho, casinha de besouro, na caixinha de fósforo? Não? Isso é só para criança raiz, igual eu. Como diz o povo, vocês são tudo Nutella. Criança raiz, quer dizer, aquela que brinca com caroço de castanha, palito de fósforo, faz as perninhas das frutinhas que caem do pé de abacate, faz os boizinhos, cavalinho. Isso é criança raiz. Brinca com carrinho de pau, peteleco em champinha, com corrida, né? Finquinho no chão. Ninguém nunca ouviu falar nisso, né? Hã? Não? Está vendo? Vocês não sabem de nada. Pular corda. Isso aí não vale nada. Isso aí todo mundo faz. Pique bandeira, pique esconde. Isso aí é polícia ladrão. Isso aí tudo é fraco. O negócio era isso aí. Você cortava um pedacinho lá de cabo de vassoura, arrumava um pedaço de vergalhão, enfiava no cabo de vassoura e tchuf, no chão, puf. E era uma corrida. Fazia o trajeto, quem fosse lá e desse a volta e voltasse cá, ganhava. E eu era campeão nesses negócios, né? Hoje, se fizer um negócio de madeira desse com um pedaço de ferro, os pais, meu filho vai morrer, meu Deus, está colocando uma arma na mão da criança. Tudo Nutella, né? Tudo Nutella. Na nossa época tinha isso. Fazia arminha de madeira. Vocês nem sabem, eu vou falar uma palavra aqui, vocês nunca ouviram falar. Bodoque. Quem já ouviu falar em bodoque? Não sabe o que é. Aí vocês conhecem isso por seta. Coisa horrível. E ainda compra aquela de plástico ainda, que vem com aquele negócio de soro, né? Para criança e tal. Não pode dar isso para as crianças mais, porque esse negócio é perigoso. Na época não, a gente fazia o bodoque com madeira, tirado do pé de goiabeira. Aquilo com câmera de bicicleta. O troço saía uma pedrada, irmão, que se pegasse na testa era quase igual Davi e Golias. E não pensa que não tinha uma no outro não, tá? Tinha uns inimigos lá da rua do outro lado. Não era fácil não. Na minha época tinha a nossa rua contra a rua deles. O negócio era sério. Meu pai e minha mãe nem sabiam disso, mas tinha a guerra da rua. A gente tinha as armas lá, pedaço de pau. Misericórdia, irmãos, sai. Isso é de outro tempo. Hoje nós somos convertidos na misericórdia. Glória a Deus. E precisamos cuidar uns dos outros. Mas sabe que o cuidado faz com que nós venhamos a investir em estar juntos. E eu me lembro que nessas brincadeiras, como reunia uma rua toda de meninos. E tínhamos ainda a nossa ideia de que a nossa rua era a mais legal de todas as ruas do bairro. Vinha gente de longe para a nossa rua, de todos os lados para estar lá. Até exploração nós fazíamos. Saía aquela turma com alforjezinho, lanche. Vamos fazer exploração, coitada da minha mãe e meu pai. Acho que eles ficavam só na oração, porque os meninos sumiam dentro do mato horas e horas, né? De vez em quando tinha um dedo duro, aí a gente pegava o dedo duro. Fulano de tal foi lá não sei aonde. Cala a boca, menino, fica para lá. Mas era uma época que a comunhão era enriquecida com o relacionamento aproximado das pessoas. Como nós podemos fazer acontecer hoje discipulado
e relacionamento em uma época de afastamentos. Esse é o desafio da igreja. O que mais nos aproxima, e não é uma coisa nova, e você vê claramente aqui na palavra que nós acabamos de ler, o texto diz que, verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com cada um segundo havia de mister. E é no 46, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e simplicidade no coração. Quem gosta de comer aí, levanta a mão. Alguns têm até que controlar, né? Meu Deus. É uma oportunidade. Ficamos cesseados nesse tempo da pandemia, sem podermos nos aproximar uns dos outros, mas agora podemos. O Senhor nos protegeu. Nós estamos aqui. Pessoas estão sozinhas, amedrontadas, algumas até com síndrome de pânico. Aguçou-se o extremismo do afastamento, e nós temos a oportunidade de quebrar isso. Então nós nos nutrimos, fortalecemos espiritualmente, quando estamos juntos, e este investimento é importante. Então nós temos os nossos diavites, a igreja que se reúne, e às vezes tomamos algumas surpresas de pessoas até que estão magoadas, entristecidas, feridas, por não conhecerem propriamente a igreja de Deus, porque tiveram uma vivência na igreja, mas não conhecem o que é a igreja de Deus. Mas nas nossas atividades do nosso dia a vida podem ser restauradas, e nós precisamos acreditar no poder da restauração. Os discípulos perceberam que, mesmo lá no passado, bem diferente de nós agora, nós temos casas ou apartamentos com estrutura, com condição, temos emprego, temos situação boa, que o Senhor tem nos dado, porque uma coisa é você achar assim, não, mas eram os discípulos, eu vou dar uma ajuda a você entender como que era a vida diária deles. Eles eram uma população dominada por um império estrangeiro, suas produções eram confiscadas, imposto altíssimo, tanto é que o próprio Jesus foi obrigado a pagar tributo, nós sabemos disso, e o tributo de Jesus saiu do milagre da moeda agarrada na goela do peixe, tinham vigilância, porque as reuniões eram tidas como oportunidade de insurreição, ou seja, de levante contra o Império Romano, e não eram poucos que foram para a cruz. Às vezes nós achamos que só Jesus e os dois ladrões, tem gente que, ladrões que não acham que eram ladrões, mas não eram ladrões, eles eram insurgentes, ou seja, rebelados contra o Império Romano, e eram considerados então malfeitores, porque a lei romana que imperava em Jerusalém. Muitos foram crucificados, até o próprio Barrabás, que foi libertado por ocasião da morte de Jesus, estava lá para ser crucificado. A cruz que Jesus morreu era dele. Era a forma como os romanos impunham sua dominação e o terror sobre os povos dominados. Era, naquele tempo, a morte mais terrível que se conhecia. Um homem pendurado em uma estaca, vertendo sangue, para que todos que vissem, passavam e olhavam, esse aí se levantou contra Roma, veja o que vai acontecer com você, se você assim fizer. E foi isso que eles imputaram a Jesus, por isso colocaram uma inscrição em cima dele, está aí o rei dos judeus. Mas, mesmo assim, além
da perseguição política do povo dominado, ainda tinha a perseguição religiosa dos homens da lei judaica, que queriam manter a boa vizinhança com o Império Romano e achavam que qualquer partido ou facção dentro da religião judaica iria prejudicar o seu status de dominação e o seu lugar na elite daqueles dias. E Jesus era um entrave enorme na vida deles naquele momento. Mas os discípulos, mesmo depois, continuaram. Vocês crucificaram a Jesus e continuaram se reunindo em oração e continuavam fazendo a sua célula, ou seja, os seus grupos de crescimento, não paravam, porque a comunhão era vivida, era vivenciada. Nós precisamos de valorizar esta graça que o Senhor nos permitiu vivenciar, que é a comunhão. Então a comunhão, ela tem também por objetivo a promoção da conectividade do corpo de Cristo. Nós só estamos unidos uns aos outros porque a comunhão é esse elo. É como se fosse as ligaduras, os artelhos, é a interface de um membro do corpo de Cristo com o outro. Quando não há comunhão, não há vida no corpo. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2, vamos abrir a Bíblia. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Veja que quando Paulo fala à igreja de Filipos, ele traz o amor, a comunhão, a afinidade, que é a afeição, e compaixão, ou seja, a graça do cuidado. Ele fala, vai desencadear um só pensar, um só amor, um só espírito, uma só atitude, ou seja, a vida de corpo. Agiremos como um só. Como algum tempo atrás compartilhei aqui, passamos a ser mesmo a resposta da oração de Jesus. João capítulo 17, versículo 21. Jesus orou para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí acontece esta resposta da oração. Um mesmo pensar, um mesmo espírito, uma só atitude. O que eu acho fantástico é quando você pega o livro dos Atos dos Apóstolos, e eu insto você a ler este livro. Você vai ver em alguns momentos que quando as lideranças, a igreja se reunia, eles falavam assim, e houve entre eles não pouca dissensão. Tem outra tradução que não pouca discórdia. Tem outro que diz assim, não pouca confusão. Quando eu tinha falta de conhecimento do que é a comunhão verdadeira no Senhor, eu falei, mas como pode, ao mesmo tempo que eles falam em comunhão, depois estão em discussão, é como se houvesse uma briga, e tinha muita, porque sabe, cada um de nós pensa de um jeito, sim ou não? Mas a comunhão nos leva a tolerar as diferenças, a diversidade é enriquecimento, e a igreja era desse jeito. Posicionamentos diferentes, opiniões diferentes, famílias com fundamentação diferente, história diferentes, moravam em casas diferentes, mas a igreja suplantava essas adversidades. E a diversidade, ou seja, a diferença, era a riqueza daquelas pessoas, que também deve ser a nossa. Nós temos diversidade em nossas habilidades, competências, nós temos diversidade em nossas condições, nós temos diversidade quanto à formatação da família, mas uma coisa
nós temos única, o mesmo Senhor, uma mesma fé, um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Isso nos torna um, porque é no Senhor que nós somos unidos. A conectividade do corpo, queridos, ela não é como uma mula sem cabeça daquela história lá da lenda. Não há como isso acontecer. A igreja, ela tem o cabeça Jesus, e nós somos os membros e vivenciamos e vivemos assim. Então, vivenciar a comunhão não pode ser encarado por nós como uma opção, um direcionamento fantasioso, que não vai acontecer nesse tempo agora que nós somos tão diferentes, tão difíceis como a igreja primeira, que nós agora pensamos tão diferentes que as crianças dos anos 70, dos anos 80, que nós agora somos tão tecnológicos que não dá para estarmos juntos. Não, nós precisamos e devemos obediência ao direcionamento e à exigência da palavra de Deus, da exigência bíblica. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 10, verso 25. A comunhão, a relação na igreja de Deus, ela não é opcional. Ela é uma direção do Senhor. Mas eu agora optei de não estar mais no Giavite, eu optei de não estar mais na igreja, o eu seu está errado. Esse é o seu problema, é o eu. Porque o Senhor Deus nos direciona o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. As escrituras, outra tradução vai dizer, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E eu até agora, quando preparei essa mensagem, irmãos, inúmeras vezes já citei esse texto, inúmeras vezes já preguei nessa passagem, mas até hoje não tinha suscitado isso numa mensagem que prego. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja. Amém ou não? E nós nos reunimos como igreja na nossa célula Madé, na sua reunião, sua família, na sua casa, fazendo da sua casa o templo, no Giavite e nas celebrações, nas reuniões templárias. É o lugar que o Senhor nos deu nas mãos para administrar, para estarmos juntos. E isso é um privilégio que só você, igreja de Deus, tem. Outras pessoas podem até vir aqui, vem, entra, vão embora. Alguns acham muito legal o culto, outros gostam da música, outros gostam do acolhimento, até chegam a achar algumas pessoas bonitinhas, engraçadinhas, porque nós somos engraçadinhos, mas não vivencia a comunhão. Porque a comunhão, ela não acontece. A comunhão é um investimento, é vida, e vida, queridos, é tempo. Só tem comunhão quem anda, quem está junto, quem caminha junto. Então, quando recebemos um presente de Deus, nós fazemos a festa porque nós queremos que eles adentrem a comunhão. Nós queremos conquistá-los para a comunhão, para a vida de Deus. Mas, veja só, não parou aí. Segundo o costume de alguns. E hoje, quando eu reli esse texto, eu fiquei tão frustrado espiritualmente. Eu falei, Senhor, então quer dizer que o escritor aos Hebreus estava escrevendo isso é porque lá naquela igreja já tinha gente vivendo o que nós estamos vivendo agora. E aí eu comecei a ficar assim, conduído pelo apóstolo Pedro, que era o pastor dessa igreja, por Tiago,
Eu falei, eles sentiram a mesma coisa que eu sinto. Que triste. Pessoas que eles investiam, pessoas que eles gastavam os joelhos, pessoas que faziam nos perder as noites. E o que eu estou falando aqui não é conjectura. As Escrituras dizem que quando os discípulos estavam em apuros, eles passavam as noites em oração. Não era como nós aí, né, na tranquilidade da meia vigília, né, Mônica, que bênção que foi a meia vigília, mas eles viravam as noites, com medo ainda de serem pegos. Quando Paulo mesmo e Pedro e outros estavam presos, oravam. Naquela prisão que Pedro suportou, não é? Eles estavam numa casa, num cenáculo, assim, na parte de cima em oração, e quando bateram a porta, meu Deus, o que eles acharam? É a polícia, para nós agora é a polícia fazendo barulho. Naquela época era o Império Romano que veio para prendê-los por uma reunião fora de hora. Mas qual a surpresa deles? A oração fez efeito. Era o apóstolo Pedro que estava lá de fora da porta. E quando eu fui ler isso, queridos, esse texto, eu até sozinho ri da situação. Porque você imagina aquela menina, ela abriu a porta, ela viu o apóstolo Pedro e ela bateu a porta na cara dele. Se você ler o texto lá, você vai perceber isso. Ele estava lá do lado de fora, né, não sei se ainda estava na companhia dos anjos, a Bíblia não fala, mas os anjos o acompanharam quando livraram-no da prisão. E na hora que ela abre a porta, ela fica tão assustada que ela bate a porta na cara dele. E volta lá em cima e fala, Pedro está lá fora. Mas, acho que alguém falou assim, mas por que você não deixou ele entrar? Era para deixar ele entrar? São as coisas que Deus faz. Irmãos, quando estamos juntos, milagres são coisas naturais que nós vivenciamos. Pois a vida do Filho de Deus é no sobrenatural. Para nós é natural, para os de fora é escandaloso. Na comunhão que nós vivemos. Então, segundo o costume de alguns, misericórdia se até hoje você tem ficado nessa. Não, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitas obrigações, eu tenho muitas coisas para fazer, não dá para estar na comunhão, não dá para investir aqui, não dá para fazer aquilo outro lá. Não seja o seu costume, como já era de alguns que sonegavam a comunhão na época dos apóstolos. Então nós precisamos fazer o que a palavra diz aqui, mas procuremos encorajar uns aos outros. Meus irmãos, não é fácil sair de casa num domingo pela manhã. Não é. Não é fácil ir direto do trabalho para uma reunião de célula. Não é. Não é fácil preparar a casa para recepcionar alguém. Não é. Não é fácil esperar até a pessoa poder te receber. Não é. Ontem nós vivenciamos isso. Nós viemos de Domingos Martins e aí tinha a inauguração lá na casa dos nossos irmãos. E nós chegamos 1 hora antes, nas proximidades. Tivemos que ficar esperando, porque eles tinham as coisas para fazer ainda. Tinham que arrumar, tinham que preparar. E aí alguns entram em desespero. Meu Deus, o pastor vai chegar aqui 1 hora antes. Meu Deus, como vai ser minha casa? Irmãos, não precisamos disso. Nós somos comunhão, somos família. Mas nós somos assim. O que há comumente alguém que pode chegar um pouco antes da hora e você não pode abrir a porta para ele, vai fazer? Às vezes ele vai embora. Mas nós não precisamos ser assim, nós temos que entender o que todos estão vivendo. E se não bastasse ainda, colocamos um GPS lá para chegar na casa dos irmãos, ao invés de um para o lado, o GPS levou a gente para outro lado. Que maravilha! Nós que chegamos 1 hora antes, chegamos meia hora atrasado. Aí você entenda isso. Porque o GPS, da onde nós estávamos até a casa dele, levou a gente para outro bairro. Acontece. Nós precisamos cuidar e nos encorajar, irmãos. Porque Deus tem algo extraordinário para fazer em nossa vida.
porque se aproxima o dia da volta de Jesus. Está aqui, vem que se aproxima o dia. Naquele tempo, ele já entendia que se aproximava, sabe por quê? Porque o dia do Senhor não está ligado, atrelado ao tempo humano, ele é o tempo de Deus, e para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Ele é o Pai da eternidade. Deus é quem comanda o relógio. Ele não vive como nós vivemos a tirania do relógio. Ele é Senhor do relógio, do tempo. Para finalizar a palavra dessa manhã, Atos capítulo 2, verso 47, texto que nós lemos, eu, analisando, consegui extrair a seguinte expressão: a comunhão promove o ambiente próprio para a multiplicação da graça. Por que eu coloquei que é ambiente próprio? A multiplicação da vida de Deus só acontece na ambiência da comunhão, no seio da igreja, no papel da igreja, é que acontece. Não tem como haver multiplicação da vida de Deus nas pessoas sem a vida da igreja. E aqui eu não estou falando só da instituição, porque a instituição é o lugar próprio aonde a igreja de verdade convive. Ela precisa da instituição, precisa do templo, precisa das condições para fazê-lo. Mas o texto do verso 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe por quê? A comunhão, ela é atração. A comunhão é atração. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que se haviam de salvar. Ou seja, o trabalho do acréscimo é do Espírito Santo. O nosso trabalho é viver em comunhão, é nos relacionar, é estarmos juntos, é compartilhar amor, é viver como igreja. E à medida que isso vai acontecendo, ocorre uma dinâmica espiritual de atração, um imã espiritual que é a comunhão, traz as pessoas que carecem da graça salvadora, da graça do acolhimento, da graça da comunhão, da graça da vida de Deus em sua vida. Que Deus multiplique essa palavra e venhamos a entender a nossa responsabilidade em vivermos em comunhão e promovermos a comunhão em nossos irmãos. Amém. Vamos colocar de pé.